Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Esta é a lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Hoje é o dia 23 de maio. Estamos, obviamente, em 2021 e vamos, com esta lição da Escola Bíblica Dominical, iniciar a segunda parte do estudo do Evangelho de Lucas, que nos tem orientado ao longo das últimas semanas. O título da lição de hoje é uma pergunta, o próximo. E a partir, sobretudo, do estudo do capítulo 10, principalmente versículos 25 a 37, nós vamos orientar a nossa reflexão, tendo em mostram o seu amor por Deus, sendo graciosos para com os outros. Os crentes mostram o seu amor por Deus, sendo graciosos para com os outros. Este é o plano de estudo para as próximas semanas. É um plano de estudo que nos vai orientar então nesta segunda parte do Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 10 e até ao seu término, até ao fim, capítulo 24. Bem-vindo, bem-vinda, portanto, ao estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de mais, uma pequena nota, uma pequena chamada de atenção. De facto, talvez esteja um pouco surpreendida, porque voltámos a este formato, talvez um pouco mais intimista, um pouco que nos faz lembrar aquelas semanas de confinamento em que tivemos obrigatoriamente de ficar em casa e, portanto, talvez esteja a perguntar-se a razão pela qual, uma vez mais, estamos neste formato, não no formato igreja, mas nesta forma mais vídeo. A razão é simples. Como sabem, a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz, para preparar o desconfinamento, para preparar então, julgamos nós, esperando e crendo e acreditando e sobretudo confiando no propósito de Deus, que estará para breve o nosso regresso aos cultos presenciais. Então, para prepararmos esse desconfinamento, para prepararmos esse regresso aos cultos presenciais, decidimos, em igreja, fazer algumas obras nas nossas instalações. Obras, já agora, que são fundamentalmente para ter em conta três objetivos essenciais. O primeiro é alargar o espaço de culto. Portanto, vamos procurar que com estas obras seja possível mais 20, 25 lugares sentados na nossa casa de oração. E essa é a primeira parte das nossas obras. Um segundo objetivo, uma segunda parte, é a otimização da iluminação. Não só para que possamos ter melhor iluminação dentro do nosso salão de cultos, mais uniforme, mas também mais sustentável. E, portanto, vamos substituir toda a iluminação para lâmpadas LED. Em terceiro lugar, um terceiro objetivo destas obras é melhorar também a climatização dentro das nossas instalações, tendo em conta as regras da Direção-Geral de Saúde e tendo em conta que, obviamente, pretendemos que haja uma boa salubridade, boas condições no nosso espaço de adoração, no nosso espaço principal de culto. Claro que há outras novidades que em breve vão ser possíveis ver, mas estas são as três ideias principais que nortearam a necessidade de fazermos então obras na nossa sala, no nosso salão de cultos, na nossa casa de oração. É essa a razão pela qual estamos aqui hoje neste formato. Então, voltamos ao formato vídeo, voltamos a este formato mais intimista por essa razão. Esperamos que as obras decorram no mais curto espaço possível de tempo, não só para que possamos voltar então a ter as nossas lições e o culto de uma forma enfim, tecnicamente mais interessante e mais agradável e com maiores possibilidades, mas que, e esse é o objetivo fundamental, mas para que o mais rapidamente possível nós possamos voltar então aos cultos presenciais. Portanto, pedindo desculpa por este regresso
a este formato. É essa a razão pela qual estamos hoje aqui com a Escola Bíblica Dominical e não na nossa casa de oração. É também essa a razão pela qual no final desta Escola Bíblica Dominical não haverá o normal culto de louvor, de pregação, de adoração ao nosso Deus. Isso ficará então para quando as obras já estiverem concluídas. Esperamos então que no mais breve espaço de tempo possível. Já agora fica também, porque não, aqui um apelo para que possa ajudar-nos nestas obras. Qualquer cêntimo que é doado à Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz cumpre rigorosamente o seu objetivo, o objetivo do ofertante, e, portanto, estamos numa campanha para conseguirmos angariar os 5.000 euros que serão necessários para concluir as obras. Se esse for o seu desejo, então, por favor, ajude-nos, se for essa a sua condição e a sua possibilidade. Como sabem, a regra da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz é bíblica, ou seja, a ideia de que cada um contribui conforme a liberalidade do seu coração, mas fica aqui o apelo, se nos está a acompanhar, se nos está a ouvir e a ver através deste formato, então sinta-se à vontade para connosco construir uma nova casa de oração, respeitando a tradição, respeitando tudo aquilo que os nossos irmãos fizeram antes de nós, mas continuamente tentando melhorar com o único objetivo de ser para a glória de Deus. Fica então aqui, por um lado, esta informação, a razão pela qual estamos aqui neste formato, e também o apelo, e então a ideia é que será sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda às organizações, aos eventos da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz, quer seja em modo presencial, quer seja neste modo online. Sinta-se bem connosco, e o objetivo então é que possamos todos juntos construir, neste caso, uma escola bíblica dominical que vá ao encontro das suas necessidades, que vá ao encontro do seu coração e que seja, evidentemente, em primeiro lugar, para honra e glória do nosso Deus. Estamos a estudar, como então há pouco avancei, e como certamente se saberá e se lembrará, estamos a estudar o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas pode, e vou utilizar apenas uns breves segundos de contextualização nesta primeira parte da segunda metade do Evangelho de Lucas. Não, com certeza que algumas semanas atrás, uma edição do Evangelho de Lucas, e apenas então do Evangelho de Lucas. A primeira nota, este Evangelho de Lucas é a primeira parte de um testemunho acerca do Senhor Jesus, sendo que a segunda parte tem um autor terreno, Lucas, mas que tem o livro de Atos. O livro de Atos, dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Não vamos agora, obviamente, entrar nessa questão. A segunda nota, o introdutório desta boas notícias próximas que se vão seguir. Como sabeis, quer o Evangelho de Lucas, quer o livro de Atos, são dirigidas a Teófilo. Nós temos essa referência, e já agora, se for esta a oportunidade, então penso que faz muito bem em abrir a sua Bíblia, seja em formato papel, seja em formato digital. Lucas capítulo 1 e versículo 3, logo no início, o autor terreno, porque sabemos que e acreditamos que a Bíblia, toda ela, é inspirada por Deus, mas o autor terreno deste Evangelho diz: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, quer este Evangelho de Lucas, quer o livro de Atos, Atos capítulo 1 e versículo 1, tem uma introdução muito semelhante, são dirigidas a Teófilo. É interessante que
poderão perguntar-se, então, mas se esta carta, se este Evangelho, perdão, sim, a carta, se este Evangelho, se esta carta, se o livro de Atos dos Apóstolos foram dirigidos a um homem, a Teófilo, porque é que tão rapidamente se espalharam por todas as igrejas cristãs do início? De facto, há alguma curiosidade intelectual, investigativa, e há quem diga que, eventualmente, Teófilo provavelmente nem fosse o verdadeiro nome da pessoa a quem foi dirigida esta carta, ou eventualmente Teófilo nem fosse propriamente uma pessoa, mas incorporasse aquilo que poderemos chamar os tementes a Deus. Porque, de facto, Teófilo, Teos, Filos, tem esta ideia da amizade com Deus. Não vamos agora preocupar-nos com isso, saber se Teófilo era de facto o nome verdadeiro da pessoa, se era uma pessoa ou uma comunidade. Não tem interesse neste caso para o estudo que estamos a fazer. É importante perceber, sobretudo, quais é que eram os verdadeiros objetivos do evangelista Lucas ao escrever Lucas, o Evangelho, e depois também a carta. A ideia era então esta, sobretudo, era confirmar para quem já era cristão quem o Senhor Jesus é. Aliás, esta foi uma pergunta recorrente. Ainda na semana passada, nós estudámos uma passagem em que o Senhor Jesus pergunta exatamente isto: quem é que a multidão pensa que eu sou? E depois, e vós? Quem vós pensais que eu sou? Dito de outra maneira, quem é que a multidão acredita que eu sou? Quem é que vós acreditam que eu sou? Este Evangelho de Lucas, o livro de Atos, foram escritos exatamente com esta certeza. A certeza de proporcionar a fé no Senhor Jesus Cristo. Apresentado como Filho do Homem, Filho de Deus. É por isso que a beleza do Evangelho de Lucas, aliás, como estarão a ver neste slide que está ao lado, a beleza do Evangelho de Lucas, em termos teológicos, é muito baseada neste conjunto de temas que nos proporcionam uma certeza, digamos, doutrinária, teológica do Filho do Homem. Sabemos que dos 4 evangelhos, 3 são considerados sinóticos, exatamente porque têm uma construção muito semelhante entre si, Mateus, Marcos e Lucas, e portanto Lucas é um dos sinóticos. Sabemos também que cada um dos evangelhos apresenta o Senhor Jesus, sobretudo tendo em conta uma das facetas do Senhor Jesus. Mateus apresenta Jesus sobretudo como rei, Marcos sobretudo como servo, João sobretudo como filho de Deus e este, Lucas, sobretudo como filho do homem. A beleza doutrinária então deste Evangelho radica nesta certeza de que tudo em Jesus resulta de intervenção sobrenatural e miraculosa, mas há uma identidade deste Jesus enquanto Messias, mas também enquanto homem. E, portanto, este Jesus Messias, cuja prova são os milagres, é também este Messias que demonstra continuamente. E temos, como disse ao princípio, naquela lição 0, temos procurado estudar este Evangelho de Lucas salientando a compaixão do Senhor Jesus por cada pessoa. Aliás, hoje vamos estudar uma parábola em que, uma vez mais, o Senhor Jesus, sobretudo, está preocupado em ensinar que cada pessoa é importante, independentemente do seu contexto social, político, económico, racial, de sexo, de género. Portanto, não, a pessoa é importante. E o Messias demonstrou essa compaixão por cada pessoa. Mas este Messias compassivo por cada pessoa é também um Messias que
prepara os seus discípulos, a igreja, para o futuro, tendo em conta que estar perto de Jesus é estar perto do reino de Deus. E esta é então a beleza doutrinária do Evangelho de Lucas, não descurando uma ideia final nesta apresentação. A ideia de que o compromisso com Jesus é tão sério como o julgamento daqueles que não aceitarem esta proposta. Portanto, é com estas ideias-chave que nós temos procurado estudar este Evangelho de Lucas, sabendo que estamos então nesta parte, nesta fase, entre o capítulo 4 e o capítulo 19, em que, sobretudo, nós estamos a estudar o ministério, os ensinamentos e as parábolas de Jesus. E é exatamente uma dessas parábolas que, como disse há pouco, nós vamos estudar hoje. É talvez uma das parábolas eventualmente mais conhecidas do que parece que não nos diz grande respeito, espero que sim. Que vamos caminhando na interpretação de cada uma das parábolas, percebemos que são histórias contadas pelo Senhor Jesus com a intenção de, a partir de uma comparação, retirar uma verdade doutrinária, uma verdade espiritual, mas percebemos, então, quanto mais estudamos as parábolas, que são histórias que não são para outrem, são para mim. Esse é o nosso objetivo também na lição da Escola Bíblica. Escola Bíblica Dominical parece uma afirmação um pouco, talvez até uma afirmação com a qual não concordo. Um dos mandamentos dados por Jesus mais difíceis de cumprir é o de amar. No século em que, eventualmente, a manifestação do amor talvez mais fácil do que em tempos antigos, do que em séculos eventualmente anteriores até. Um dos mandamentos dados por Jesus mais difíceis de cumprir é o de amar. Talvez, eventualmente, não concorde com esta afirmação. E se eu disser que um dos mandamentos dados por Jesus mais difíceis de cumprir é o de amar os nossos inimigos? Vamos hoje estudar uma passagem
em que Jesus nos sugere exatamente isto. A passagem que hoje vamos estudar é a parábola do bom samaritano. O mandamento de amar o nosso próximo já parece mais fácil do que amar o meu inimigo. Se eu disser que amar o meu irmão é ainda mais fácil do que amar o meu próximo ou do que amar o meu inimigo. E agora, se eu lhe disser e amar-me a mim próprio, isso já é outro patamar e, eventualmente, até se calhar, é considerado como inimigo de uma certa forma cristã de ver a vida. O mandamento de amar provavelmente ultrapassará algumas regras sociais, tendo em conta que amar outrem que não se comporta da maneira como é exigível, talvez a ideia de que amar o meu próximo envolva sacrifício, se eventualmente acrescentarmos a isto a ideia de que amar os outros implica a mesma atenção que normalmente dedicamos a nós mesmos, talvez sejam muitas questões eventualmente difíceis. Quanto mais penetramos nesta questão do amor, mais dúvidas surgem. Mas o tema de hoje é exatamente este. Os crentes mostram o seu amor por Deus, sendo graciosos para quem? Para com os outros. Eu repito, nós mostramos o nosso amor por Deus, sendo graciosos para com os outros. A frase que gostei de ler esta semana está ligeiramente adaptada à frase que eu li, mas gostei e por isso partilho com cada um de vós. O tipo de amor que Jesus exige envolve sacrifício e vontade de tratar os outros com a mesma atenção que normalmente dedicamos ou dedico a nós próprios, a mim próprio. O tipo de amor que Jesus exige, envolve sacrifício e vontade de tratar os outros com a mesma atenção que normalmente dedicamos a nós mesmos. Vamos procurar, ao longo desta lição, considerar alguns dos aspectos que estão relacionados com o amor. Vamos, ao longo desta lição, procurar refletir sobre tudo e tirar algumas conclusões que não são nossas, mas que estejam radicadas, que estejam solidificadas na palavra de Deus. As parábolas são uma maneira quase perfeita, provavelmente, de fazer perguntas que incomodam. E o nível de incómodo vai crescendo à medida que analisamos exatamente essas parábolas. O Senhor Jesus, utilizou as parábolas com diversos objetivos. Esta parábola foi contada num contexto em que o Senhor Jesus já tinha ensinado. Esta parábola foi contada num contexto em que o Senhor Jesus já tinha feito curas. Esta parábola foi contada num contexto em que o Senhor Jesus ia discipulando, ia treinando os seus discípulos. E, portanto, esta parábola surge num contexto muito específico em que o ensino, as curas e o discipulado eram cada vez mais provas da divindade do Senhor Jesus, mas também eram cada vez mais a razão de um conflito
insanável que ia crescendo entre o Senhor Jesus e os líderes religiosos judeus. E, portanto, esta parábola não surge fora de todo este contexto. Lucas 9, 51, e gostaria que então pudéssemos, antes de mais, ler esta passagem. O capítulo 9 e o versículo 51 de Lucas é muito importante. Diria eu, revelador de uma nova etapa na vida terrena do Senhor Jesus. E qual é esta etapa? É aquilo que podemos chamar da jornada para a cruz. A jornada para Jerusalém. Jesus inicia aqui esta jornada que não terá retorno. Lucas capítulo 9, versículo 51 diz: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Ora, é a partir daqui que o Senhor Jesus definitivamente se encaminha para a cruz. Começa então aqui decisivamente a jornada para a cruz. O ensino, as curas, o discipulado, tudo tudo se vai orientando exatamente para esta caminhada em direção a Jerusalém, para esta caminhada em direção então à cruz. Este crescendo no ensino, nas curas e no discipulado, como disse há pouco então, é também um crescendo do conflito. E é um crescendo do conflito entre quem? Entre o Senhor Jesus e o seu ministério. Entre o ministério do Senhor Jesus, e os líderes judeus. Aqueles que eventualmente, numa primeira abordagem, os principais impulsionadores do ministério eram eles que tinham a interpretação da lei. E, portanto, sendo discipulado de Jesus, vai também implicar um crescendo do conflito. Esta parábola e esta passagem. Se repararmos, e talvez, eventualmente, esta é uma abordagem, como muitas outras que podem ser feitas à parábola do bom samaritano, mas tentemos, pelo menos, numa primeira camada, num primeiro momento, tentemos analisar esta parábola como a parábola do conflito. O Senhor Jesus estava a perceber que o seu ministério estava a causar um conflito insanável, insolúvel, que, claro que só podia determinar a sua morte física em relação aos líderes de Deus. E por isso, esta parábola também pode ser vista tendo como foco dois grupos principais de personagens em conflito. Já vamos analisar a parábola, mas para já fica a ideia de que é uma parábola que refere os judeus e, ora, o conflito, eu diria até o ódio entre judeus e samaritanos, durava há séculos. No capítulo anterior, àquele que vamos hoje estudar, mas o tal capítulo 9 que há pouco fiz, Tiago e João, dois discípulos de Jerusalém, tinham sugerido que viesse fogo do céu sobre os samaritanos, quando eles não aceitaram a ideia de Jesus ser usada no seu território. Repararmos, isto está entre os versículos 51 e 56 do capítulo 9. Nós não temos tempo de analisar toda esta passagem. Mas o versículo 54 está na sequência do que está atrás. 53. Não o receberam porque o aspecto dele era de quem definitivamente ia para Jerusalém.
Tiago e João perguntaram: Senhor, mandemos descer fogo do céu para os consumir? Portanto, vejam como isto era latente, era causa e consequência deste conflito, o ódio que havia entre os judeus e os samaritanos, um ódio muito antigo, relacionado então com a falta de pureza dos samaritanos, que se deixavam contaminar com trocas de população, e portanto não eram puros, não eram judeus puros. No capítulo 10, outro tipo de conflito que vai estar latente e que vai fazer parte desta parábola do bom samaritano. Já não é um conflito com base em questões étnicas, é um conflito tendo em conta questões religiosas. Jesus adverte aqueles que sobrevalorizavam os rituais, sobrevalorizavam a religiosidade em detrimento da espiritualidade. Reclamavam para si privilégios religiosos, mas ao mesmo tempo tratavam os outros enganosa e cruelmente. E, portanto, estes dois conflitos, um conflito sobretudo étnico e um conflito sobretudo religioso ou espiritual, como vamos ver, fazem parte desta parábola do bom samaritano e portanto, uma parábola que eventualmente pode ser a parábola do conflito. E vamos então perceber como, sobretudo, neste texto que o Senhor Jesus nos maravilhosamente seja por razões sociais, económicas, políticas, até culturais, étnicas, etc., o conflito, vindo por razões exteriores, deve ser ultrapassado por nós, por uma atitude interior. E qual é essa atitude interior? Eventualmente difícil, certamente muito complicada, não só de fazer, mas depois cujas consequências eventualmente serão às vezes até contraditórias, tendo em conta que o nosso mundo é um mundo injusto, mas essa atitude interior que ultrapassa os conflitos com base exterior é evidentemente o amor, é a compaixão. E é sobre isso que vamos falar então, é sobre isso fundamentalmente que trata a parábola do bom samaritano. Ora, e portanto, está na hora de lermos, está na hora de procurarmos compreender com palavras do Senhor Jesus a beleza do texto que hoje nos orienta. Versículo 25. E vou ler então, porque terá de ser assim. Mas, por favor, acompanhem a minha leitura. Lucas capítulo 10, vamos ler então dos versículos 25 até 29. Diz assim o texto bíblico: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Está escrito na lei, como interpretas? Isto, versículo 27, ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faz isto e viverás. Versículo 29.
Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Esta é certamente uma passagem bíblica que já talvez muitos a puderam estudar ao longo de muitos anos de verdade. Vamos procurar tirar do texto bíblico algo que o Senhor Jesus quer para nós nesta manhã. Primeiro aspecto, Lucas, que é um homem muito preocupado com a linguagem que utiliza, que é um homem muito científico, começa por descrever, curiosamente, o homem. Certo homem não fala no seu nome, mas diz que este homem tinha uma característica, é que era intérprete da lei. Ora, este homem não é um curioso, não é alguém que, como vemos, aliás, pelo diálogo, não é alguém que utiliza palavras descabidas. É, então, um intérprete da lei, um advogado da lei. Diríamos hoje, provavelmente, um teólogo, uma autoridade na lei, na Torá, portanto, no conjunto de livros que eram o fundamento do relacionamento com Deus. Este homem, portanto, é alguém que tem uma autoridade que, que tem também uma responsabilidade. Curiosamente, e já vamos à questão do pôr Jesus à prova, mas curiosamente, a sua primeira frase, embora comece bem, comece com a referência ao Senhor Jesus enquanto mestre, de facto, houve alguns que se dirigiram a Jesus em que não lhe reconheceram esta característica. Talvez a elevação das expectativas fizesse com que ele estivesse com a ideia de que, elevando Jesus à categoria de mestre, mais facilmente fosse possível apanhá-lo em contradição ou em qualquer erro ou falha. Mas já lá vamos, mas para já, curiosamente, aquilo que diz não faz muito sentido. E porquê? Porque ele faz uma pergunta em que mistura fazer com herdar. Ora, eventualmente, não é muito lógico esta ideia. Se pensarmos o que é uma herança, uma herança é rigorosamente o contrário do que alguém fez para isso. Não é? Uma herança é algo que se recebe, é algo que resulta de uma ação de alguém sobre mim. Parece que não faz muito sentido esta junção das duas coisas. O que farei para herdar? E, portanto, é uma entrada de diálogo não muito correta, se quisermos, enfim, de uma forma. Parece que não está muito de acordo com as expectativas que aquele homem transportava consigo, o tal teólogo, a tal autoridade. Dirige-se a Jesus fazendo uma pergunta em que mistura. Parece um homem confuso naquilo que quer perguntar ao Senhor Jesus. Já vamos voltar a esta questão. Uma outra questão que gostaria de compartilhar convosco nesta manhã é que este intérprete da lei levantou-se, portanto, não sabemos exatamente em que circunstâncias é que estava Jesus, mas ele levanta-se, portanto, resolve agir, levantou-se, mas com o intuito de pôr Jesus à prova. Ora, este é um outro aspecto muito interessante.
nós temos e gostaria de compartilhar convosco agora duas passagens bíblicas em que exatamente a mesma formulação frásica, as mesmas palavras no original foram utilizadas. E as duas passagens bíblicas são muito diferentes entre si. Uma delas é um evangelho, a outra é uma carta, uma epístola. A primeira, Mateus capítulo 4 e versículo 7. Lembrar-se-ão com certeza, e muitos de vós certamente estarão a perceber qual é o contexto em que foi usada esta mesma expressão. O contexto é a tentação de Jesus. Este pôr Jesus à prova é descrito exatamente da mesma forma como Mateus capítulo 4 e versículo 3, o tentador aproximando-se, lhe disse, se, e depois o versículo 5, e lhe disse no versículo 6, se és filho de Deus. E portanto, esta ideia de pôr Jesus à prova deste mestre da lei é exatamente a mesma, é o mesmo intuito com que o diabo tentou o próprio Senhor Jesus. A outra passagem bíblica, muito diferente, portanto, é uma epístola, mas é Tiago. Se puderem abrir comigo as vossas Bíblias, a carta de Tiago, capítulo 1 e versículo 3. Como disse há pouco, portanto uma passagem bíblica completamente diferente, mas neste caso é uma exortação de Tiago, que diz, versículo 2: Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, parece que fica claro que esta intenção do mestre, Lucas capítulo 10, versículo 25, que se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, não é nem inocente, nem é benigna em si como intenção. É maléfica. A intenção deste mestre da lei é uma má intenção. E, portanto, fica claro que a lógica deste mestre ao interpelar o Senhor Jesus era uma lógica má, ainda por cima confusa, porque sugere fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. É, de facto, um discurso muito enrolado, teologicamente fraco, para quem era uma autoridade, era uma sumidade, era então alguém que era reconhecido como um intérprete da lei. Mas vamos avançar. Uma segunda nota interessante, talvez introdutória, para percebermos o contexto deste diálogo, é que este homem, ao perguntar ao Senhor Jesus algo, é-lhe respondido de uma maneira claramente do Senhor Jesus, que é responder com uma pergunta. Aliás, neste caso, o Senhor Jesus nem responde com uma, mas com duas perguntas. Que hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus responde-lhe perguntando: o que é que está escrito na lei? A ti, que és intérprete, eu pergunto ainda mais. Não só o que está escrito, mas como é que tu interpretas isto? A resposta deste mestre, de facto, é as duas coisas. Ou seja, reparem que o mestre responde muito bem. Aliás, o próprio Senhor Jesus carimba a boa resposta que foi produzida pelo mestre. Aqui já não há confusão. Aqui também já não há a tal má intenção, eventualmente. Há uma correta descrição, não só resume muito bem a primeira parte dos 10 mandamentos, como também a segunda parte. E
é uma clara alusão a Deuteronômio. Estes dois mandamentos, de facto, sumariam toda a lei. Vamos fazer aqui um pequeno parênteses e vamos a Romanos capítulo 13. Apóstolo Paulo, o teólogo do Novo Testamento, Romanos capítulo 13 e versículo 9, o apóstolo Paulo diz, versículos 8 e 9: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, fica claro que este mestre sabia, de facto, a lei e sabia harmonizar vários aspectos da lei. E, portanto, este sumário, de alguma maneira, mostra uma boa preparação, agora sim, mostra uma boa preparação, se quisermos, teológica deste homem. Era impossível o coração pecaminoso atingir este padrão. Mas Cristo fê-lo por nós. João capítulo 4, dos versículos, a 1 João, aliás, capítulo 4, fundamentalmente a partir do versículo 7, mostra claramente como o Senhor Jesus cumpriu, ele que era a lei, o cumprimento da lei, foram cumpridos no Senhor Jesus. Porquê? Porque era impossível, através da lei, o cumprimento deste sumário que foi apresentado. E porquê? Porque nós somos pecadores. É impossível de todo, sempre por nós, amarmos o Senhor de todo o nosso coração e o próximo como a nós mesmos. E, portanto, esta resposta que prefigurava um bom conhecimento e era uma boa resposta às duas perguntas que o Senhor Jesus tinha feito, não foram causa qualquer de reprimenda do Senhor Jesus. Eventualmente, mesmo que a má no versículo 28, então tira consequências disso. Ou seja, já que sabes tão bem a letra, acompanha com a música. Ou seja, de alguma maneira, faz corresponder com as tuas atitudes, com as tuas ações, aquilo que sabes intelectualmente, aquilo que conheces da lei. Respondeste, diz o versículo 28, respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Há algo radical. Porquê? Há novo testamento. Há claramente evangelho, boa nova, ultrapassava a questão implícita do nascimento enquanto condição para ser filho de Deus. O judeu tinha esta percepção. Eu sou filho de Deus porque nasci filho de Deus. O Senhor Jesus aqui anuncia o Novo Testamento, o Evangelho. Acreditas tu que o meu, que o único capaz de fazer isto na prática, estás a reproduzir algo que está na lei, mas por a tua lei tu não vais conseguir fazer isso. Portanto, não viverás. O que é importante perceber neste diálogo, então, e nesta resposta do Senhor Jesus? É que só a partir do momento em que nós acreditamos que o Senhor Jesus cumpriu isso mesmo, só Ele pode cumprir. Só a partir desse momento é que nós percebemos então que apenas confiando no seu sacrifício por aquilo que nós não conseguimos fazer,
para herdar a vida eterna. Então, o que é para herdar a vida eterna, para conseguir ser a vida eterna, então é preciso apenas que faças o seguinte: confia nele, cumpriu a lei. Confia que eu amei o Senhor de todo o meu coração e amo o próximo. Com esse entendimento de que eu cumpri a lei, então agora já não é a lei que tu deves observar para a tua salvação, a tua soberania, a tua soberania. O que tu deves observar é confiar em quem foi tu acreditar é o que vai determinar a tua vida. Aparentemente, o diálogo estaria terminado. Aparentemente, mais nada haveria a dizer que devia perceber tudo aquilo que o Senhor Jesus lhe estava a comunicar. Mas não foi assim. Se nós lermos do versículo 29 em diante, ele, porém, querendo justificar-se, o diálogo não tinha terminado. O Senhor Jesus veio para cumprir a lei de Deus. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Lucas capítulo 24 e versículo 44. O Senhor Jesus foi o único que demonstrou perfeitamente, de uma forma completa, o amor pelo Pai. Filipenses capítulo 2 e versículo 8. E, portanto, este cumprimento da lei, portanto, eu vou repetir estas passagens porque já vamos avançados na nossa escola bíblica dominical e eu não quero, mesmo não havendo culto a seguir, não quero ultrapassar a hora que é de facto o tempo que temos para a nossa escola bíblica dominical e não quero prolongar demasiado estas reflexões e esta partilha e por isso não vamos ler estas passagens, mas eu vou repetir estas passagens para que talvez mais tarde, e se quiserem, possam ler Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, Lucas capítulo 24 e versículo 44, Filipenses capítulo 2 e versículo 8, são então passagens em que está claramente o selo de que o Senhor Jesus é a lei, é o cumprimento da lei de Deus. E, portanto, a lei foi cumprida. Logo, agora, o que vale é a confiança, é a aceitação, é a fé no Senhor Jesus. Devia, portanto, o diálogo eventualmente estar terminado. Mas aquele homem quis auto-justificar-se. Vamos ler uma passagem que está em Filipenses capítulo 3 e versículo 6, que nos traz, penso, alguma luz para o conhecimento do que está aqui em causa. Filipenses capítulo 3 e versículo 6, Paulo fala de si próprio. Desde o versículo 4 que ele está a falar de si. Diz muitas coisas, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu. E depois o versículo 6 diz, quanto ao zelo, o que é que fez o zelo de Paulo ser perseguidor da igreja? Mas quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, o apóstolo Paulo, de alguma maneira, está aqui a demonstrar, através da sua vida, algo que, de alguma maneira, estava implícito nesta pergunta do mestre, deste mestre que se levantou para pôr Jesus à prova. Querendo justificar-se, talvez, muitas vezes, esta atitude faça parte, infelizmente, do nosso relacionamento com Deus. Eventualmente as dificuldades, e todos nós, penso, podemos dizer que em algum momento as dificuldades provocaram em nós este sentimento de necessidade de auto-justificar-nos.
esta atitude levou a que este mestre fizesse uma outra pergunta. Uma pergunta que hoje podemos dizer eventualmente não merecedora, não condizente com a qualidade da resposta anterior. Porque há aqui muitas oscilações neste diálogo, oscilações de qualidade deste homem, que mostram exatamente esta confusão para eventualmente justificar, pôr Jesus à prova. Quem é o meu próximo? Não é uma pergunta digna de um mestre da lei. Pela lei, ele sabia exatamente quem era, ou quem estava escrito claramente que era o próximo. Porque bastava que este homem se lembrasse de Levítico capítulo 19 para perceber, e ele que tinha mostrado que sabia tanto da lei, Levítico 19 é claro em relação a esta questão. Versículos, quem eventualmente rapidamente chegar a esta passagem, vejam os versículos 17 e 18. Diz assim: não aborrecerás o teu irmão, repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado, não te vingarás, não guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Fazia parte da lei amar o próximo. E neste caso, quem era o próximo? O próximo era o irmão. E portanto, esta pergunta parece descabida. Tanto mais que, se avançarmos um pouco, versículos 33 e 34, o conceito de próximo alargado a um pouco mais do que o irmão é um conceito bíblico, é um conceito do Velho Testamento. Vejam, os versículos 33 e 34 falam no estrangeiro. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos. Pois estrangeiros fostes na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Não há razão teológica para aquela dúvida que o homem apresenta. E, portanto, verifiquem estas oscilações de qualidade teológica e cada vez mais percebemos que aquele homem ou estava imensamente confuso, ou estava a todo custo a procurar que o Senhor Jesus fosse apanhado em falta, ou, mais do que isso, eventualmente estava a debater-se interiormente com uma decisão que sabia que tinha de tomar, mas que, eventualmente, cujo desfecho o obrigaria, eventualmente, a despojar-se da sua condição e, com isso, eventualmente, a sua vida nesta terra seria dramaticamente afetada. Não sabemos, mas é cada vez mais lógico que este homem, com estas oscilações de qualidade doutrinária, mostra um conflito interno, uma confusão na sua mente, que revelam eventualmente não desconhecimento da lei, mas uma incapacidade de apropriar o espírito da lei a si próprio. Estas passagens eu gostaria então que ficassem convosco. São as tais passagens que há pouco referi e que são importantes para perceber este carimbo que o Senhor Jesus conferiu à lei, cumprindo-a ele então que era a lei, que era o cumprimento da lei. Neste diálogo então, nós percebemos que o pano de fundo é este anúncio implícito do Senhor Jesus como o Messias, como aquele que é o cumprimento da lei, aquele que era o esperado, e, portanto, aquele que devia ser claramente anunciado pelos líderes religiosos, não o foi, antes pelo contrário, foi perseguido, torturado e morto. Dos versículos
Nos versículos seguintes, e estamos então praticamente no fim, nós temos então uma parábola que o Senhor Jesus contou, que todos nós conhecemos, ou pelo menos uma boa parte de nós conhece. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Começamos aqui a perceber que esta história então, que pode ser vista como a história do conflito, como parábola do conflito, começa a dar a conhecer o pior da religiosidade, desta sobrevalorização dos ritos em relação à pessoa. Este é um ponto que penso que é muito importante para nós, enquanto indivíduos e enquanto igreja. Ninguém pode dizer que já sabe tudo sobre isto. Ninguém pode dizer que faz mais do que o outro sobre isto. Cada um de nós deve refletir e a cada momento apropriar-se desta ínfima, deste mínimo pormenor que transforma tudo, que é a compaixão por cada pessoa. A parábola do bom samaritano está cheia de referências à religiosidade que nos impede de ver cada pessoa. Não vou contar a parábola, mas fala de alguém que está semi-morto, a quem foi retirado tudo, material e espiritual. Foi-lhe retirada a honra, a dignidade, está seminu, está a não poder depender de si próprio para sair daquela situação. Vamos pensar, e esta era gostaria de vos colocar já duas perguntas e depois mais duas. As duas primeiras perguntas que vos vou colocar são muito direcionadas a nós, hoje. Deixemos agora aquele homem e o sacerdote e o levita. Deixemos esta história como história. Apliquemo-la a cada uma das nossas vidas. Que tipos ou que tipo de pessoas marginalizadas conhece? Aquele homem estava numa situação de marginalização. Diz, não sabemos, mas provavelmente era alguém que descia de Jerusalém para Jericó. Só para termos uma noção do contexto, de Jerusalém para Jericó, a extensão não era assim muito grande, claro que era feita a pé, mas são 27 quilómetros. Mas nestes 27 quilómetros havia um declive de cerca de 1000 metros. Era uma estrada muito percorrida, sinuosa, uma estrada que em alguns pontos permitia que houvesse claramente focos de pouca segurança. Claro que o Senhor Jesus contou uma história, mas com um contexto real. E era essa história com um contexto real que eu gostava hoje de reviver a nós, hoje. Que estrada é esta de Jerusalém para Jericó, em que nós vemos pessoas que estão em sofrimento, pessoas que estão ao meu lado? Não vamos só pensar nos migrantes e em Ceuta e no mar Mediterrâneo também, mas e à minha volta, e à minha porta, e pessoas que estão com os seus olhos, que se calhar alguns nem sequer se dirigem para os nossos olhos porque estão envergonhadamente numa situação de semi-nudez física e se calhar também material. Será que a nossa religiosidade nos está a impedir, como aquele sacerdote, como aquele levita? Reparem, à luz da sua religiosidade,
eventualmente haveria razões para eles passarem de largo. Qualquer contacto com um homem que esteja à partida semi-morto obrigaria a um ritual de purificação que obrigatoriamente duraria 7 dias. Não podiam contactar com um morto, com um cadáver. E se nós pensarmos em todas estas coisas, se calhar vamos encontrar razões para que aqueles homens tivessem passado de largo. Mas isto é religiosidade. Isto são rituais. E a parábola do bom samaritano continua a ser válida para mim na Figueira da Foz, na Igreja Batista, no século XXI. Será que eu, na minha estrada de Jerusalém para Jericó, encontro pessoas marginalizadas às quais eu estou a passar de largo? Esta era a primeira pergunta que gostaria de deixar convosco. A segunda pergunta é, sejamos honestos, o que é que nos está a impedir de ajudar? Será que nós estamos a sobrevalorizar aspectos exteriores? Por que não? Por que não? Será que nós estamos a sobrevalorizar aspectos religiosos, esquecendo a verdadeira espiritualidade? Deixem-me colocar-vos mais duas perguntas, agora com um objetivo talvez eventualmente mais espiritual, até se calhar mais doutrinário. Nesta parábola e na implicação que esta parábola tem para mim, e estou a falar para mim hoje, quem é o maltratado? O maltratado sou eu, porque, de facto, quem estava semi-morto, quem estava semi-nu, quem estava despojado de tudo o que é importante para continuar a viver eternamente, era eu. Nós somos o maltratado. Quem é que é o bom samaritano? Obviamente é Jesus. E, portanto, não foi por nós que conseguimos sair da situação de morte em que estávamos. Foi por causa da atitude do bom samaritano. E este bom samaritano é claramente o Senhor Jesus. Chegando-se, passou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Certo samaritano. Reparem que o Senhor Jesus aqui aplica um conceito que é o nosso. Éramos bárbaros. Esta passagem, esta parábola, ajuda-nos a refletir, sobretudo em aspectos práticos. Não vamos uma vez mais, e é humildemente o meu apelo nesta manhã de domingo, não vamos uma vez mais olhar para esta parábola como crítica ao sacerdote, ao levita, mas como apropriação. Será que em algum momento eu estou a ser como o sacerdote? Será que em algum momento eu estou a ser como o levita? E o desafio, então, é que sejamos claramente bons samaritanos. E este é o desafio, então, que vos deixo finalmente nesta manhã de domingo. Dos versículos 36 e 37, nós retiramos o seguinte: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, continua, o que usou de misericórdia para com ele. É interessante que, mais uma vez, este homem regressa aos seus bons momentos de um diálogo. O Senhor Jesus não tinha usado a palavra misericórdia, mas ele interpretou corretamente a parábola. Então lhe disse, vai, o Senhor Jesus disse, vai e procede tu de igual modo. É para mim. Penso que, se me é permitido, é para si também. Que esta manhã
nós possamos pensar na parábola do bom samaritano e possamos cumprir aquilo que o Senhor Jesus nos indica. Vai e procede de igual modo. Foi um gosto estar contigo, mas, como é costume, gostamos de terminar a lição da Escola Bíblica Dominical com uma pergunta, uma reflexão para a semana. Quem é que no meu círculo de conhecimentos precisa de um bom samaritano? Eu repito a pergunta, quem é que no meu círculo de conhecimentos precisa de um bom samaritano? Não sabemos quantas mais semanas vamos estar neste formato. Ore pela Igreja Batista da Figueira da Foz. Se possível, contribua para que o mais rapidamente possível as obras possam terminar, para que então possamos todos juntos estar em escola bíblica dominical, possamos todos juntos estar em culto de adoração, de louvor ao nosso bom Deus. Foi um gosto estar consigo. Graça e paz. Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Esta é a lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Hoje é o dia 23 de maio. Estamos, obviamente, em 2021 e vamos, com esta lição da Escola Bíblica Dominical, iniciar a segunda parte do estudo do Evangelho de Lucas, que nos tem orientado ao longo das últimas semanas. O título da lição de hoje é uma pergunta, o próximo. E a partir, sobretudo, do estudo do capítulo 10, principalmente versículos 25 a 37, nós vamos orientar a nossa reflexão tendo em conta o seguinte tema. Os crentes mostram o seu amor por Deus sendo graciosos para com os outros. Os crentes mostram o seu amor por Deus sendo graciosos para com os outros. Este é o plano de estudo para as próximas semanas. É um plano de estudo que nos vai orientar então nesta segunda parte do Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 10 e até ao seu término, até ao fim, capítulo 24. Bem-vindo, bem-vinda, portanto, ao estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes de mais, uma pequena nota, uma pequena chamada de atenção. De facto, talvez esteja um pouco surpreendida, porque voltámos a este formato, talvez um pouco mais intimista, um pouco que nos faz lembrar aquelas semanas de confinamento em que tivemos obrigatoriamente de ficar em casa e, portanto, talvez esteja a perguntar-se a razão pela qual, uma vez mais, estamos neste formato, não no formato igreja, mas nesta forma mais vídeo. A razão é simples. Como sabem, a Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz, para preparar o desconfinamento, para preparar então, julgamos nós, esperando e crendo e acreditando e sobretudo confiando no propósito de Deus, que estará para breve o nosso regresso aos cultos presenciais. Então, para prepararmos esse desconfinamento, para prepararmos esse regresso aos cultos presenciais, decidimos, em igreja, fazer algumas obras nas nossas instalações. Obras, já agora, que são fundamentalmente para ter em conta 3 objetivos essenciais. O primeiro é alargar o espaço de culto. Portanto, vamos procurar que com estas obras seja possível mais 20, 25 lugares sentados na nossa casa de oração. E essa é a primeira parte das nossas obras. Um segundo objetivo, uma segunda parte, é a otimização da iluminação. Não só para que possamos ter melhor iluminação dentro do nosso salão de cultos, mais uniforme, mas também mais sustentável. E, portanto, vamos substituir toda a iluminação para lâmpadas LED. Em terceiro lugar, um terceiro objetivo destas obras é melhorar também a climatização
dentro das nossas instalações, tendo em conta as regras da Direção-Geral de Saúde e tendo em conta que, obviamente, pretendemos que haja uma boa salubridade, boas condições no nosso espaço de adoração, no nosso espaço principal de culto. Claro que há outras novidades que em breve vão ser possíveis ver, mas estas são as três ideias principais que nortearam a necessidade de fazermos então obras na nossa sala, no nosso salão de cultos, na nossa casa de oração. É essa a razão pela qual estamos aqui hoje neste formato. Então, voltamos ao formato vídeo, voltamos a este formato mais intimista por essa razão. Esperamos que as obras decorram no mais curto espaço possível de tempo, não só para que possamos voltar então a ter as nossas lições e o culto de uma forma enfim, tecnicamente mais interessante e mais agradável e com maiores possibilidades, mas que, e esse é o objetivo fundamental, mas para que o mais rapidamente possível nós possamos voltar então aos cultos presenciais. Portanto, pedindo desculpa por este regresso a este formato, é essa a razão pela qual estamos hoje aqui com a Escola Bíblica Dominical e não na nossa casa de oração. É também essa a razão pela qual no final desta Escola Bíblica Dominical não haverá o normal culto de louvor, de pregação, de adoração ao nosso Deus. Isso ficará então para quando as obras já estiverem concluídas. Esperamos então que no mais breve espaço de tempo possível. Já agora fica também, porque não, aqui um apelo para que possa ajudar-nos nestas obras. Qualquer cêntimo que é doado à Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz cumpre rigorosamente o seu objetivo, o objetivo do ofertante, e, portanto, estamos numa campanha para conseguirmos angariar os 5.000 euros que serão necessários para concluir as obras. Se esse for o seu desejo, então, por favor, ajude-nos, se for essa a sua condição e a sua possibilidade. Como sabem, a regra da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz é bíblica, ou seja, a ideia de que cada um contribui conforme a liberalidade do seu coração, mas fica aqui o apelo, se nos está a acompanhar, se nos está a ouvir e a ver através deste formato, então sinta-se à vontade para connosco construir uma nova casa de oração, respeitando a tradição, respeitando tudo aquilo que os nossos irmãos fizeram antes de nós, mas continuamente tentando melhorar com o único objetivo de ser para glória de Deus. Fica então aqui, por um lado, esta informação, a razão pela qual estamos aqui neste formato, e também o apelo, e então a ideia é que será sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda às organizações, aos eventos da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz, quer seja em modo presencial, quer seja neste modo online. Sinta-se bem connosco e o objetivo então é que possamos todos juntos construir, neste caso, uma escola bíblica dominical que vá ao encontro das suas necessidades, que vá ao encontro do seu coração e que seja, evidentemente, em primeiro lugar, para honra e glória do nosso Deus. Estamos a estudar, como então há pouco avancei e como certamente se saberá e se lembrará, estamos a estudar o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas pode, e vou utilizar apenas uns breves segundos de contextualização nesta primeira parte da segunda metade do Evangelho. Então, com certeza que algumas semanas atrás, apenas então do Evangelho. A primeira nota, este Evangelho, a primeira parte, tem um testemunho sendo que a segunda parte é do autor terreno, Lucas, mas que tem não vamos. A segunda nota,
quer o Evangelho de Lucas, quer o livro de Atos, são dirigidas a Teófilo. Nós temos essa referência, e já agora, se for esta a oportunidade, então penso que faz muito bem em abrir a sua Bíblia, seja em formato papel, seja em formato digital. Lucas capítulo 1 e versículo 3, logo no início, o autor terreno, porque sabemos que e acreditamos que a Bíblia, toda ela, é inspirada por Deus, mas o autor terreno deste Evangelho diz: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, quer este Evangelho de Lucas, quer o livro de Atos, Atos capítulo 1 e versículo 1, tem uma introdução muito semelhante, são dirigidas a Teófilo. É interessante que poderão perguntar-se, então, mas se esta carta, se este Evangelho, perdão, sim, a carta, se este Evangelho, se esta carta, se o livro de Atos dos Apóstolos foram dirigidos a um homem, a Teófilo, porque é que tão rapidamente se espalharam por todas as igrejas cristãs do início? De facto, há alguma curiosidade intelectual, investigativa, e há quem diga que, eventualmente, Teófilo provavelmente nem fosse o verdadeiro nome da pessoa a quem foi dirigida esta carta, ou eventualmente Teófilo nem fosse propriamente uma pessoa, mas incorporasse aquilo que poderemos chamar os tementes a Deus. Porque, de facto, Teófilo, Theos, Philos, tem esta ideia da amizade com Deus. Não vamos agora preocupar-nos com isso, saber se Teófilo era de facto o nome verdadeiro da pessoa, se era uma pessoa ou uma comunidade. Não tem interesse neste caso para o estudo que estamos a fazer. É importante perceber, sobretudo, quais é que eram os verdadeiros objetivos do evangelista Lucas ao escrever Lucas, o Evangelho, e depois também a carta. A ideia era então esta, sobretudo, era confirmar para quem já era cristão quem o Senhor Jesus é. Aliás, esta foi uma pergunta recorrente. Ainda na semana passada, nós estudámos uma passagem em que Jesus, o Senhor Jesus, pergunta exatamente isto: quem é que a multidão pensa que eu sou? E depois, e vós? Quem vós pensais que eu sou? Dito de outra maneira, quem é que a multidão acredita que eu sou? Quem é que vós acreditam que eu sou? Este Evangelho de Lucas, o livro de Atos, foram escritos exatamente com esta certeza. A certeza de proporcionar a fé no Senhor Jesus Cristo. Apresentado como Filho do Homem, Filho de Deus. É por isso que a beleza do Evangelho de Lucas, aliás, como estarão a ver neste slide que está ao lado, a beleza do Evangelho de Lucas, em termos teológicos, é muito baseada neste conjunto de temas que nos proporcionam uma certeza, digamos, doutrinária, teológica do Filho do Homem. Sabemos que dos 4 evangelhos, 3 são considerados sinóticos, exatamente porque têm uma construção muito semelhante entre si, Mateus, Marcos e Lucas, e portanto Lucas é um dos sinóticos. Sabemos também que cada um dos evangelhos apresenta o Senhor Jesus, sobretudo tendo em conta uma das facetas do Senhor Jesus. Mateus apresenta Jesus sobretudo como rei, Marcos sobretudo como servo, João sobretudo como filho de Deus e este, Lucas, sobretudo como filho do homem. A beleza doutrinária então deste Evangelho radica nesta certeza de que tudo em Jesus resulta de intervenção sobrenatural e miraculosa, mas há uma identidade deste Jesus
enquanto Messias, mas também enquanto homem. E, portanto, este Jesus Messias, cuja prova são os milagres, é também este Messias que demonstra continuamente. E temos, como disse ao princípio, naquela lição zero, temos procurado estudar este Evangelho de Lucas salientando a compaixão do Senhor Jesus por cada pessoa. Aliás, hoje vamos estudar uma parábola em que, uma vez mais, o Senhor Jesus, sobretudo, está preocupado em ensinar que cada pessoa é importante, independentemente do seu contexto social, político, económico, racial, de sexo, de género. Portanto, não, a pessoa é importante. E o Messias demonstrou essa compaixão por cada pessoa. Mas este Messias compassivo por cada pessoa é também um Messias que prepara os seus discípulos, a Igreja, para o futuro, tendo em conta que estar perto de Jesus é estar perto do reino de Deus. E esta é então a beleza doutrinária do Evangelho de Lucas, não descurando uma ideia final nesta apresentação. A ideia de que o compromisso com Jesus é tão sério como o julgamento daqueles que não aceitarem esta proposta. Portanto, é com estas ideias-chave que nós temos procurado estudar este Evangelho de Lucas, sabendo que estamos então nesta